Bom dia, pessoal. Olha, hoje nós vamos fazer a correção de geografia do capítulo 5, Europa, População e Demografia, ok? Nós vamos começar na página 37. A página 37 era atividades, a número 1 era para vocês completarem as palavras no meio do que estava faltando. Então, olha, as línguas germânicas são faladas principalmente na parte central e norte da Europa, como na Alemanha, Áustria, Países Baixos e Grã-Bretanha. Já os idiomas eslavos concentram-se na porção oriental do continente, como na Rússia, Polônia, Ucrânia e Eslovênia. Os idiomas latinos são maioria na região meridional. Da Europa, embora também tenham influência no idioma da Romênia. É importante destacar que há países onde diferentes línguas convivem e até mesmo se misturam, além da existência de grupos linguísticos menos numerosos, como os gregos e húngaros. Então ficou assim, olha, germânicos, central, eslavos, oriental, Rússia, latinos, Romênia e gregos, ok? Questão número 2. A Europa tem uma diversidade de etnias, idiomas e cultura como expressão cultural de um povo. As religiões professadas no continente também são várias. As principais estão listadas abaixo. Relacione-as com suas características. Então, tinha catolicismo, protestantismo, cristianismo ortodoxo, islamismo e judaísmo. Eu vou dar as letras para vocês, ok? Então, a primeira é B de bola, a segunda é C de carro, E de elefante, A de Alana e D de dado, ok? Na 3 é verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro, 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 verdadeira. As 4 primeiras são todas verdadeiras e a quinta é falsa, ok? Agora, nós vamos para a página 41. É que eu anoto aqui no caderno para, na hora que eu estiver fazendo a correção, não me atrapalhar. Então, vamos lá. Na página 41, qual região da Europa tem menor expectativa de vida? Como isso se relaciona com as características socioeconômicas dessa região? A região com menor expectativa de vida da Europa é a parte oriental da Europa, centro-oriental, conforme estudado anteriormente. Essa também é a região com os menores índices socioeconômicos do continente, resultado, entre outros fatores, das dificuldades enfrentadas durante a transição do socialismo para o capitalismo. A expectativa de vida, o IDH de lá e a renda per capita, ambos indicadores são baixos nessa região, resultando em baixos valores de IDH e de comparação com os demais países da Europa. Quer dizer, eles têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo e uma expectativa de vida muito baixa. No Brasil, a expectativa de vida é de aproximadamente 76 anos. Esse valor é semelhante ao dos países da qual região da Europa? Esse valor é similar ao dos países da Europa Centro-Oriental, mais especificamente da parte central dessa região, e dos países da Península Balcânica. Agora nós vamos para a página 43. Na página 43 era olhar geográfico, vocês tinham que olhar a tabela e responder as questões. A tabela mostra os 4 países mais populosos do continente europeu. Quais são eles? É a Alemanha, França, Reino Unido e Itália. A 2, a tabela também apresenta os 4 países mais povoados da Europa, sítios.
É Mônaco, Vaticano, Malta e San Marino. 3. O país menos povoado da Europa está representado na tabela. Que país é esse? Islândia. Esse é o país menos movimentado. 4. Apesar de seu baixo contingente populacional, o Vaticano é um dos países com maior densidade demográfica da Europa. Já a Islândia tem baixa densidade demográfica, apesar de ter uma população maior que o Vaticano. Explique por que isso ocorre. Apesar do pequeno número de habitantes, a área territorial do Vaticano também é muito pequena, é 0,44 km², o que acaba resultando em uma grande densidade demográfica, pois esse índice é calculado a partir da relação entre população e área. A população da Islândia é de 338 mil metros quadrados e considerado pequena em comparação com o tamanho do seu território. Vou retornar. A população da Islândia é de 338 mil. É consideravelmente pequena em comparação com o tamanho do território dela, que é 103 mil metros quadrados. E a relação entre eles resulta na mais baixa densidade demográfica da Europa. Página 46. Que fatores contribuíram para o aumento da população europeia a partir do século XVIII? A urbanização, a melhoria da higiene e do saneamento básico, o avanço da medicina e a descoberta de novos medicamentos permitiram que os índices de mortalidade baixassem. A redução da mortalidade refletiu-se rapidamente no crescimento da população durante o século XIX. Esse crescimento acarretou grandes transformações espaciais, como a expansão do mundo urbano. No mesmo período, a emigração aumentou. 2. Atualmente, a Europa apresenta um quadro demográfico que evidencia a diminuição da taxa de natalidade e o envelhecimento de sua população. Em que momento houve o início da transição demográfica? Que motivos levaram a essa mudança? No fim do século XIX e no início do século XX, as taxas de natalidade começaram a baixar. Um dos fatores que contribuíram para esse resultado foi a diminuição das taxas de mortalidade infantil, o que estimulou os casais a terem menos filhos. Com isso, essas taxas têm declinado continuamente. Outros fatores contribuíram para a diminuição das taxas de natalidade, as dificuldades para manter um padrão de vida, a descoberta e divulgação de métodos contraceptivos e o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Quer dizer, tudo isso acabou contribuindo. 3. De acordo com a tabela das taxas de fecundidade da Europa, página 39, e o conteúdo do capítulo, descreva o significado desses números e suas consequências para a população desses países. O crescimento populacional é pequeno e não repõe o número de habitantes necessários para manter a população equilibrada numericamente. Isso significa que, com o tempo, a população fica envelhecida, o que acarreta problemas previdenciários, como muitos aposentados, que aí acaba sendo um problema que nem está acontecendo no Brasil. Cada vez mais nós temos um prolongamento da vida, e cada vez as pessoas têm menos filhos. Isso significa o quê? Que aí vai ter um número de aposentados muito maior do que aqueles que estão trabalhando, e aí a Previdência não vai aguentar, por isso que teve a reforma da Previdência. Do ponto de vista histórico, que fatores levaram a população europeia a se concentrar nas cidades? Explique. O que levou foi o crescimento do comércio no fim da Idade Média e o desenvolvimento industrial. Atividades econômicas que, além de necessitarem de um mercado consumidor, atraem pessoas em virtude da oferta da mão de obra, favorecendo a urbanização e a integração entre diferentes culturas.
Aqui na página 47 era para vocês lerem o texto e responder as perguntas abaixo. A. Qual fator demográfico está por trás da iniciativa do governo russo para aumentar a idade para aposentadoria? Explique. Essa iniciativa está relacionada ao aumento da expectativa de vida da população russa, levando ao aumento da população idosa. O governo alega que o aumento da expectativa de vida poderia sobrecarregar as pensões. B. Na sua opinião, por que as tentativas de aumentar a idade para a aposentadoria quase sempre são acompanhadas de protestos? Essa daqui era pessoal, eu vou dar a minha questão. Aumentar a idade da aposentadoria significa que as pessoas terão que trabalhar por mais tempo antes de se aposentar e, consequentemente, desfrutarão por menos tempo do benefício recolhido como pensionista durante boa parte da vida. Quer dizer, eu vou ter que trabalhar durante aí 60, 65, 70 anos e a minha expectativa de vida é 82, por exemplo. Aí eu vou receber aposentadoria apenas por 5, 7, 10 anos. Algumas exceções, 20. Então, eles vão receber durante muito mais tempo do que eles vão pagar. No Brasil, o cálculo dos valores a serem recebidos pela Previdência Social levam em conta a expectativa de sobrevida. Em que consiste esse fator? Determinada pelo IBGE, a expectativa de sobrevida calcula por quanto tempo as pessoas ainda vão viver depois de aposentadas. Esse tempo costuma ser maior que a expectativa de vida, que é calculado ao nascer. E quanto mais jovem as pessoas, maiores são os riscos, e quanto mais jovem as pessoas, maiores são os riscos de vida aos quais elas estão sujeitas, especialmente a mortalidade infantil. Quer dizer, no Brasil foi feita a reforma da Previdência e hoje a maioria das pessoas vão poder se aposentar somente com 65. Para vocês terem ideia dessa diferença, anteriormente as pessoas podiam aposentar com 50 anos, 49, quer dizer, ela já estava pronta para aposentadoria, já tinha dado tempo de contribuição, elas poderiam se aposentar e receber seu benefício. Hoje, com a aposentadoria por 65, quer dizer, aumentou em 15 anos para as pessoas começarem a pedir aposentadoria, ok? Tchau, bom fim de semana. Usem a primeira e a segunda aula para correção, porque é bastante extensa, ok? Tchau, fiquem com Deus. Até semana que vem.